Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando quem é que pode ser chamado bispo, teu título de bispo. E é importante nós discernirmos a evolução da apostasia, do abandono da verdade, que tem tomado conta do testemunho cristão. Em nenhum lugar nas Sagradas Escrituras nós encontramos algum bispo no singular liderando ou exercendo domínio sobre uma congregação ou igreja. No livro de Atos 20 e 28, Paulo chama os bispos de Éfeso, sem nem mesmo fazer referência a terem sido escolhidos pela igreja daquela localidade, porque não foram. Ele diz que eles foram escolhidos pelo Espírito Santo, Atos 20 e 28. Paulo diz isso antes de entregá-los a Deus e à palavra, no versículo 32, quando viessem tempos de lobos, tentando destruir o rebanho, e de crentes sectários tentando atrair discípulos após si. Este é o germe todo da divisão, compartimentação dos crentes em torno de um ou mais homens. É importante notar que os bispos, e em nenhum lugar na Bíblia nós encontramos bispas, os bispos eram cargos de responsabilidade sempre mais de um, sempre no plural, enquanto que pastores eram dons. Um não tinha que ser necessariamente revestido do outro, da outra função. Os bispos, sempre no plural, como em Filipenses 1:1, estavam sujeitos a certas condições para poderem exercer o seu ofício. Não era um dom, era um ofício. Por exemplo, eles tinham que ser casados com uma só mulher, etc. Os bispos, no plural, sempre tinham uma atuação local na Assembleia. Mesmo tendo sido chamados a Mileto, em Atos 20, 17, eles eram bispos ou anciãos de Éfeso. Já o pastor é um dom, como é o dom evangelista ou doutor, que é dado à igreja como um todo. Um pastor não está limitado a uma igreja local. O seu ministério é correr atrás e visitar as ovelhas para curar, consolar, etc. E não exatamente ficar atrás de um púlpito, como você encontra na versão moderna do termo, que é usado nas religiões. E, na realidade, essa versão moderna não tem uma fundamentação bíblica. Já o evangelista, ele tem o seu campo no mundo, entre incrédulos. Ele sai para buscar almas para Cristo, consciente que o seu trabalho é entre os que ainda não creem. E aí ele leva a água da palavra que é necessária para o nascer de novo, ou nascer do alto de uma alma. O doutor ou mestre tem o seu campo na igreja como um todo também, para ensinar. Agora, os anciãos ou bispos nem precisam necessariamente serem pessoas que ensinam ou pregam. Eles eram os zeladores do rebanho local, administradores do rebanho local. E pelo menos é o que eu encontro na palavra de Deus, o que não estiver lá é invenção humana. A atuação dos dons dados à igreja como um todo fica muito clara em Atos 11, 19 a 26, onde diz assim, primeiro, o evangelista leva o evangelho aos incrédulos. Veja a passagem. E havia entre eles alguns varões, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Versículos 20 ao 21. Segundo, o pastor reúne as ovelhas e as anima. Barnabé, quando chegou, exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Versículo 23. Terceiro, o doutor ou mestre traz o ensino, então. E partiu Barnabé a buscar Saulo, e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Versículo 26. Aqui nós vemos um dom reconhecendo sua limitação, buscando outro que complete a sua limitação. Juntos eles ensinam e exortam os novos convertidos. Além desses dons e ofícios, ainda existiam apóstolos e profetas utilizados para o alicerce da casa, a casa de Deus, do qual Cristo era a pedra angular. Na época, os cristãos não tinham a palavra de Deus como nós temos hoje. A revelação, então, era direta, como nós vemos Ágabo ou os apóstolos fazendo, era imediata. Como ninguém poderia, naquela época, convidar os irmãos para abrirem o Novo Testamento, no livro tal, capítulo, versículo tal, né, porque isso não existia ainda, Deus usava esses dons de apóstolos e profetas para trazer a palavra diretamente de Deus, no sentido em que nós encontramos no Novo Testamento. Os apóstolos e profetas, como aparecem como fundamento da igreja no Novo Testamento, fundamento da casa de Deus, já não existem hoje. À medida que a apostasia, o desvio da palavra de Deus cresce, nós vamos vendo um número cada vez maior de bispos que se elegem a si mesmos
né? Fundam igrejas, fundam organizações sobre as quais exercem poder absoluto. Isso acontece hoje no chamado meio evangélico, como também aconteceu no passado e continua acontecendo no catolicismo, que hoje até segue o chamado bispo de Roma, que é o Papa. No Santo Livro, o bispo não aparece de modo algum na forma como ele é visto hoje na grande casa da cristandade, em que se transformou a cristandade, onde existem vasos de honra e, infelizmente, vasos de desonra.